pode se acostumar com essa silhueta, porque essa vai ser uma figurinha frequente nas ruas brasileiras nos próximos meses. Esse daqui é o BYD Dolphin Mini, mas pode chamar também de um dos carros elétricos mais baratos do Brasil. Isso se a previsão de preço de R$ 99.800 se confirmar, porque a BYD está fazendo o jogo duro e não antecipou o preço para a gente. Você vai descobrir, né, quando estiver assistindo esse vídeo, já o preço na descrição. Por enquanto a gente trabalha com essa estimativa de R$ 100 mil. O que eu posso cravar, se não o preço, é que esse carrinho aqui de R$ 378 vai dar muito trabalho para a concorrência formada não só por modelos elétricos, mas por hatches compactos das fabricantes mais tradicionais do país. Contrário disso, trabalho nenhum é para você se inscrever no canal da Autosport e clicar no ícone do sininho. Assim vocês ficam sabendo sempre, antes de todo mundo, quando tem vídeo novo por aqui. Agora sim, vamos destrinchar o Dolphin Mini. Esse carro aqui, ele é mais um membro da família Ocean da BYD, que também é composta pelo próprio Dolphin e também pelo Seal. Mas na China, esse carinha aqui tem outro nome. Lá ele é conhecido como Seagull, que é a tradução para gaivota. Mas aqui no Brasil, acho que até por uma questão de pronúncia e também pela familiaridade com o Dolphin, o sucesso de vendas que o Dolphin tem feito, eles preferiram adotar o nome Dolphin Mini. Mas esses carros, claro, têm uma série de diferenças, começando pelo visual. Aqui a gente tem dimensões menores, um formato um pouquinho mais alto, mais estreito e mais curto, e também as linhas menos arredondadas. Na verdade, aqui a gente praticamente não tem linhas arredondadas. Os faróis, que são de LED, tem, por exemplo, os recortes bem quadradinhos. Uma outra característica bem marcante aqui do Dolphin Mini é que a dianteira é curtinha e o capô é bem inclinado. E aqui me lembra um pouquinho a primeira geração do Honda Fit. Abrindo o minúsculo capô, e isso porque, como ele tem a dianteira curta e os carros elétricos exigem menos espaço, né, de conjunto mecânico, motor, inversor, enfim, esse é um recurso que a BYD adotou aqui. Capô pequenininho, a dianteira aqui a gente tem motor elétrico, são 75 cavalinhos, potência de motor 1.0 aspirado a combustão. O torque é de 13,8 kgfm, aí sim a gente tem um torque de carro 1.3 aspirado. E o peso, aqui o peso é de SUV compacto, 1.239 kg. Mas o desempenho é assunto para daqui a pouco. Aqui eu quero ressaltar que toda a parte interna recebe a pintura e tem um acabamento muito bem feito. Aqui a gente não vê rebarba de peças, então aqui ponto positivo para a BYD. Antes de mostrar a lateral, um detalhe aqui, o BYD Dolphin Mini só tem um limpador de para-brisa, é o melhor estilo Fiat Uno. Mas ele varre bem a chuva, viu? A gente pegou bastante chuva nesses dias. Na lateral aqui no paralama direito a gente tem o bocal de carregamento. O Dolphin Mini tem baterias do tipo Blade de 38 kWh que podem ser carregadas mesmo em aparelhos AC com capacidade maior, só a 6,6 kWh. Abaixo a gente tem aqui DC e aí sim carrega a 40 kWh. Em aparelhos lentos, uma carga completa leva aproximadamente 6 horas, mas a BYD fala que em DC, em corrente direta, são necessários 30 minutos para ir de 30% a 80% das baterias. A autonomia, segundo o Inmetro, é de 280 km. Bom, a gente tem aqui na lateral do Dolphin Mini, acho que a principal característica é uma linha de cintura bem elevada, ou seja, pouco vidro e muita lata. E aqui uma curiosidade é que, olha só, por mais que a carroceria termine lá embaixo, a gente tem aqui, ó, a cobertura das portas, que elas chegam até exatamente a extremidade inferior do carro. Aqui a gente tem um easter egg com a inscrição Blade Battery, aqui embaixo com os ideogramas chineses. O Dolphin Mini usa rodas de 16 polegadas e não parece, porque o carro é bem alto, parece que as rodas são até menores, e esse para mim é um dos problemas desse carro. Os pneus. Pneus da Linglong, medida 175/55/16. Você não vai encontrar esse pneu à venda aqui no Brasil. A BYD explicou que eles fizeram um acordo com a Linglong, que é a única fornecedora, e eles vão trazer um lote considerável de pneus para abastecer o Dolphin Mini quando necessário. E foi uma escolha deles não adotar um pneu mais largo, né, um 8.5 eventualmente. Então aqui essa é a única opção disponível para o Dolphin Mini. Bom, se os pneus têm uma medida única,
A traseira do BYD Dolphin Mini é um pouco mais genérica. Não tem nada a ver com o Dolphin, né, de tamanho normal. Aqui o Mini lembra bastante o BYD D1, que a gente tem vídeo aqui no canal do Auto Esporte, principalmente pelas lanternas. A gente tem aqui as peças unidas, né, por uma barra iluminada em vermelho, e aqui esse detalhezinho de vários losangos na parte inferior. O nome da BYD vem escrito por extenso aqui na tampa do porta-malas, e uma curiosidade é que nessa unidade, aí eu não sei se eles vão manter esse padrão, não tem a inscrição Dolphin Mini em nenhum lugar do carro. Agora sim, abrindo aqui o porta-malas, né, a tampa, a gente tem um compartimento mirradinho, viu? São 230 litros, 30 litros a mais do que um Fiat Mobi, por exemplo, mas 70 litros menos do que um Renault Kwid. Aqui o Emerson deixou a caixa dos equipamentos dele para a gente ter uma ideia do tamanho do porta-malas. Minha mochila está em cima e não cabe muito mais do que isso. Eu imagino que uma mala grande aqui fique no sufoco. E parte desse espaço ainda é roubado porque a BYD colocou aqui o kit de reparo. Esse carro não tem step, então a gente tem um kit de reparação com selante. E aqui também a gente tem a tomada para recarga em tomadas caseiras. Então esse é o porta-malas do Dolphin Mini. Bora ver como que é o espaço lá dentro? Bom, finalmente chegamos à parte interna do BYD Dolphin Mini. Começando aqui pela traseira, acho que esse é o ponto mais polêmico desse carro. Inicialmente o Dolphin Mini vai ser vendido apenas em configuração de 4 lugares e não 5. Ou seja, aqui a gente tem apenas 2 cintos de segurança, 2 encostos de cabeça, mas um espaço interno muito bom para um carro de 2,50 m de entre-eixos. É só um pouquinho menor no entre-eixos do que Hyundai HB20, Chevrolet Onix, mas aqui a gente tem claramente uma percepção de que o espaço é melhor, pelo menos para as pernas. Ajustei o banco da frente para alguém da minha altura, 1,73 m, e olha só, sobram 4 dedos aqui para as minhas pernas e muito mais do que isso, 5, 6 dedos aqui de espaço para a minha cabeça. Aqui a gente tem cinto de segurança com fixação Isofix também para cadeirinhas, olha só. Os apoios ficam aqui no meio. Futuramente a BYD vai vender uma versão de 5 lugares e aí eles vão fazer aqui um remanejamento, né? E aí a gente vai ter o problema de espaço lateral, porque são só 1,72 de largura. A gente fez um teste rápido aqui com 3 adultos no banco traseiro e fica bem apertadinho. Uma outra característica é que aqui o banco, ele não é bipartido, ele é rebatível, mas ele vem todo de uma vez. Bancos de couro sintético, aqui a gente não tem carregador de celular, né, portas USB, nem saída de ventilação, só um bom porta-objetos que sai lá do console central. O acabamento, de forma geral, é muito melhor do que de qualquer carro de 100 mil reais no Brasil hoje. Tem sim plástico duro, não tem jeito, né, aqui no painel das portas, mas a gente tem aqui a maçaneta com um acabamento brilhante na cor azul, azul escuro, né, na lateral aqui um painelzinho colorido e principalmente no encosto de braço, um material acolchoado de boa qualidade. Essa é acho que é um grande diferencial do Dolphin Mini, é a qualidade do acabamento. Aqui na frente temos basicamente uma repetição do Dolphin que não é Mini. O volante é idêntico, aqui a gente tem só uma almofadinha, uma qualidade ligeiramente inferior, mas ainda assim revestimento de couro, uma coisa que é muito rara em carros de 100 mil reais. Bancos inteiriços, mas aqui a gente não tem aquele banco simples de Polo e Virtus, aqui a gente tem um banco com uns contornos bem bons, um apoio bom para o corpo. Essa unidade está com bancos elétricos aqui para o motorista, 6 posições de ajuste e banco manual para o passageiro. A BYD vai confirmar para a gente se esse carro vem com esse banco também, porque na ficha técnica que eles passaram para a gente, o banco é manual. A gente vai colocar ou no GC ou na descrição do vídeo qual é o tipo de banco, né, o tipo de ajuste que a BYD decidiu colocar nesse carro. Fora isso, o Dolphin Mini é bem servido de equipamentos. A gente tem faróis de LED com acendimento automático, a gente tem controlador de velocidade de cruzeiro, temos também carregador de celular por indução e ele fica exatamente aqui no meio, numa posição muito boa. Vou até testar, vou trazer meu celular aqui, coloquei, já está carregando. Tirei, ele para de carregar. Console central, aqui a gente não tem um porta-objetos, mas a gente tem um apoio acolchoado de acabamento de qualidade muito boa. Temos também aqui na parte inferior tomadas USB A e C, mais um porta-objetos aqui na parte inferior e a menina dos olhos da BYD, aquilo que você vai mostrar para o seu vizinho. Central multimídia de 10 polegadas com tela giratória, olha que maravilha.
E por meio dessa tela a gente consegue acessar alguns aplicativos disponíveis na loja da própria BYD, como o Spotify. Esse carro tem um assistente pessoal que é melhor que o da Mercedes-Benz. Quando a gente estiver andando, a gente vai testar um pouquinho dessas funções. Fora isso, a gente tem aqui o ar-condicionado, que não é digital, ele tem uma única zona de temperatura e você não consegue selecionar uma temperatura específica, é só quente e frio e aí uma série de variáveis entre mais frio e mais quente. Fora isso, a gente tem quadro de instrumentos que não é totalmente digital, a gente tem aqui uma moldura, né, uma tela de 7 polegadas, mas só essa parte central aqui é configurável, ajustável. O velocímetro e o fluxo de energia ficam nas extremidades, né, mas são mostradores de cristal líquido. Logo abaixo, o mostrador da autonomia e aqui o nível de bateria. Agora que o interior foi apresentado, bora colocar o cinto. Vou falar da partida porque o carro já está pronto para sair, mas bora dar uma voltinha e conhecer mais sobre o Dolphin Mini? Com 75 cavalinhos, o Dolphin Mini tem potência de carro 1.0, mas o desempenho é um pouquinho melhor que de um carro 1.0. A gente levou esse carro até o Róton 27 campo de provas e levamos 14 segundos e meio para ir de 0 a 100 km por hora. Essa é uma marca mais ou menos 2 segundos mais baixa do que a de um Fiat Mobi, por exemplo, mas fica acima dos rivais com motor 1.0 turbo, todos ali na casa dos 9 segundos e meio, 10 segundos e meio, nesse range de 1 segundo. Então aqui a gente tem uma aceleração mais ou menos 4 segundos mais lenta no 0 a 100. O grande trunfo do Dolphin Mini é que ele tem um torque de carro com motor 1.3, então já é um torque aí de quase 14 kgfm. A gente vai pegar agora aqui uma rodovia e vou mostrar para vocês um pouquinho de como é o comportamento do Dolphin Mini numa condição de velocidades mais altas. Lembrando que a máxima desse carro é de 130 km por hora, não é uma velocidade máxima muito alta, mas supre muito bem aí todos os limites de velocidade das rodovias brasileiras. Esse carro sofreria numa autobahn, mas aqui ele consegue acompanhar bem o trânsito em praticamente qualquer condição. Esse com certeza vai ser o primeiro carro elétrico de muita gente, então uma coisa que as pessoas terão que se acostumar, ainda que aqui numa dose menor, é a entrega imediata de torque, né, que são quase 14 quilos. Eu estou só esperando a faixa da esquerda ficar livre para mostrar para vocês como que é uma retomada, né, como que é uma aceleração do carro elétrico. Eu estou colocando aqui no modo Sport, são 3, Eco, Normal e Sport. O Eco limita a velocidade máxima a 100 por hora. Coloquei no Sport, já vou dar seta para a esquerda e estou 90 por hora, a máxima é 120. Tanquei o pé no acelerador, dá para ver que ele é um pouco diferente dos outros elétricos que você pisa e já sente essa patada. Aqui a aceleração é um pouco mais progressiva, a gente não tem aquela sensação de grudar as costas no banco e o ganho de velocidade é mais gradual. Ó, coloquei no modo Eco, ele já me avisou aqui no computador de bordo que eu estou acima do limite de velocidade deste modo. Aqui no normal ele já vai mais tranquilo. Mas no dia a dia, numa situação cotidiana de trânsito urbano, anda e para, você vai sentir que o Dolphin Mini é mais espertinho do que um carro 1.0. E nessa faixa de preço, né, 100 mil reais, a gente alterna entre as versões mais completas dos carros 1.0 e as versões de entrada com motorização 1.6, 1.5 ou até 1.0 turbo. E ele tem algumas outras características, então a principal delas é que ele tem um ajuste bem firme de suspensão. Me lembra um pouquinho a primeira geração do HB20, ele tem uma suspensão firme e a traseira pula um pouquinho em irregularidades. O curso da suspensão é bem curto, então a gente consegue sentir onde tem uma emenda de pista, onde tem um buraco, a gente consegue sentir que o fim do curso chegou e isso vem acompanhado de uma pancada seca, uma sensação que não é muito gostosa. Uma outra característica desse carro é que a carroceria, até por ser um pouquinho mais alta, ela rola bastante, então numa mudança de faixa, numa curva mais fechada, você consegue sentir a carroceria rolando. Quer ver? Vou fazer uma troca de faixa aqui na frente, vocês vão sentir a carroceria rolando bem. Ó, fiz de uma para outra, vou voltar. Então a gente consegue perceber uma rolagem lateral da carroceria acima do desejável.
De forma geral, a suspensão lembra carros da Volkswagen, mas essa carroceria oscilando lembra um pouquinho os modelos da Fiat, trazendo aí para um contexto mais próximo do que as pessoas conhecem. E grande parte dessa questão da rolagem lateral é por conta dos pneus. Pneuzinhos estreitinhos, 175, numa medida mega exótica, 175/55 com rodas 16. A gente não tem essa medida oficialmente no Brasil. A BYD diz que tentou lá na China homologar um carro com um pneu um pouquinho mais largo, 185, mas não foi autorizado. Quem sabe eles façam isso num segundo momento, porque talvez eles tenham problema com distribuição de pneus aqui no Brasil. Eles não estimaram o preço, né, de substituição dos pneus, mas a gente consegue ver que um pneu 185 com essa medida de roda 16 custa na casa de 350 a 600 reais cada pneu. Aqui no Dolphin a gente tem basicamente modos de condução, como eu falei, são 3, Eco, Normal e Sport. Também temos 2 opções para ajuste de recuperação da energia em frenagens e desacelerações, normal ou alta. E aqui a gente não tem o modo Unpedal de direção, né, conhecido em alguns outros carros elétricos. Aqui a gente pode usar regeneração baixa ou alta, e mesmo na alta ele não supre completamente, né, o efeito, né, de frear o carro. Você precisa usar o freio de serviço. Lembrando que aqui a gente tem freios a disco nas 4 rodas, e isso é uma coisa rara nesse segmento. Os discos atrás são pequenininhos, mas ainda assim, né, a gente tem um segmento tão dominado pelos tambores. Aqui a gente tem uma construção um pouquinho mais refinada. A suspensão é do tipo mais conhecido dos brasileiros, McPherson na frente e eixo de torção atrás. E vamos falar um pouquinho sobre autonomia. A bateria, na China o Dolphin Mini é homologado com 2 tamanhos de bateria, 30 ou 38 kWh. Para o Brasil eles escolheram as baterias maiores de 38 do tipo Blade, aquela tecnologia que permite uma densidade, né, maior de baterias, né, um aproveitamento melhor de energia, e aqui homologado no Inmetro 280 km de autonomia. No computador de bordo, quando o carro está com 100%, ele mostra 380. Nem ao céu nem à terra. Eu não acho que seja 280 uma autonomia realista, nem 380. A gente pode considerar para um uso misto, né, a maior parte do tempo na cidade, mas pegando rodovia eventualmente, uma autonomia de 340 a 350 km, que é bem boa, né? Como comparação, o Kwid E-Tech está registrado no Inmetro com 185, ou seja, esse carro aqui tem 50% mais autonomia do que um Kwid elétrico. E a gente consegue perceber que o computador de bordo, se você usa com o pé bem leve, sabe aproveitar a regeneração, dirige do modo mais eficiente possível, aí você consegue sim chegar perto dos 380. A gente fez aqui trajetos urbanos e foi bem parecido. O computador de bordo baixava 1 km, a gente rodava 1 km, né? No final do nosso trajeto a gente percebeu que tá bem próximo, isso dirigindo de um jeito econômico, né? Se você sair atrasado de casa um dia, quiser compensar um pouquinho no caminho, aí você vai ver que a bateria, o consumo vai baixar bastante. Uma outra coisa que quem está comprando um elétrico pela primeira vez vai ter que se acostumar é calcular o consumo no padrão, né, de carros elétricos. Então aqui o computador de bordo me mostra o consumo em kWh por 100 km. Então aqui eu estou fazendo, por exemplo, 11,7 kWh por 100 km. Eu tenho que pegar basicamente o total da bateria e dividir para entender qual que é o meu consumo e quanto seria a minha autonomia de acordo com o consumo que eu estou fazendo. Bom, o Dolphin Mini é vendido num único pacote, sem opcionais. Futuramente a versão de 5 lugares vai chegar, provavelmente com esse mesmo kit de equipamentos. A BYD disse que na China esse carro pode ser equipado com os assistentes avançados de condução, né? Frenagem automática, controlador de velocidade adaptativo, até alerta de saída de faixa. Aqui esse carro não tem nada disso, então ele não tem frenagem automática. O máximo que ele tem é o controlador de velocidade, que aí é o convencional, você programa a velocidade e ele não freia se tiver um carro na frente, nem segue uma distância pré-estabelecida. Outra coisa é que aqui o ar-condicionado, ainda que ele esteja na central multimídia, ele não é do tipo automático, então você só ajusta lá em uma escala entre quente e frio e ele segue, você não consegue ver qual é a temperatura exata. O quadro de instrumentos é mais simples do que no Dolphin, mas a visualização é muito boa. Você tem o velocímetro de um lado, o fluxo de energia do outro, e aí você consegue ver abaixo quanto você tem de bateria e qual é a sua autonomia. Esse é só um primeiro contato com o Dolphin Mini, né? Quando o carro chegar na frota da BYD, a gente vai passar mais tempo com ele, vai trazer percepções mais detalhadas,
mas o que a gente pega nesse primeiro contato é que esse carro tem uma construção muito boa. Dá para ver que todos os encaixes são muito bons, a gente não tem uma torção exagerada de porta quando a gente abre, os vãos são super regulares, então dá para ver que a BYD fez um carro muito sólido, inclusive mais sólido do que os rivais diretos desse carro. A gente estava há pouco tempo com o HB20, com o Onix, com o Polo, a gente consegue ver que aqui, de forma geral, o Dolphin Mini aparenta ser mais bem construído. E essa é uma questão que muito provavelmente a indústria nacional vai ter que lidar. Um carro chinês chegando no Brasil, pode até virar nacional, mas a princípio é um carro importado, com um preço mega competitivo e uma qualidade construtiva muito boa, até acima da média para o que a gente encontra nessa faixa de preço. Então esse carro tem tudo para fazer um estrago no nosso mercado. Esse é o maior e mais ousado passo nessa curtíssima trajetória da BYD aqui no Brasil. Lançar um carro elétrico na faixa dos R$100 mil para competir com rivais de peso que não são elétricos é muito arriscado. A BYD tem uma grande chance aqui de fazer um volume absurdo de vendas e assim sentar na mesa das fabricantes gigantes aqui do Brasil. Por outro lado, a gente está falando aqui de um carro de 100 mil que vai trazer um público que não está acostumado com carros elétricos, que nunca teve contato com carros elétricos. E nisso a BYD vai ter que trabalhar muito a rede de concessionários para explicar para o público, tirar todas as dúvidas de quem está interessado em comprar esse carro. Se der certo, como eu falei, a BYD vira gigante aqui no Brasil também. Se der errado, pode manchar a reputação da marca nessa curtíssima trajetória. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!